O nosso devocional de hoje é sobre Mateus capítulo 14. Que fala a respeito do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Então, a gente vê aqui no verso 19, diante daquela multidão, que eram de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E no meio daquele povo, Jesus, o Filho de Deus, achou 5 pães e 2 peixinhos. Então a gente que vemos para o dia de hoje é que Deus, ele não precisa de muito, né? De muito para fazer, mas ele precisa de que o pouco que nós temos, que a gente ofereça a ele. Porque o pouco com Deus é muito, né? E temos vários exemplos no Antigo Testamento, né? Daquela viúva que deu comida para o profeta. Ela só tinha um pouco de farinha, de azeite, ela ia fazer aquela comida, né? Para morrer. Mas o Senhor enviou o seu profeta para multiplicar o seu pão. E durante aquela fome, ela não morreu e não passou necessidade. Porque ela ofereceu o pouco que ela tinha, com fé. Então, às vezes, trazendo para nós, Deus, ele quer a nossa entrega. Às vezes você acha que você tem pouco, que o que você tem não é suficiente. Mas é somente disto que Deus precisa para operar o milagre da multiplicação na sua vida. Aí vamos abrir lá em Provérbios 15, no verso 16, diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor. Se você tem pouco, mas teme ao Senhor, então você tem muito, do que um grande tesouro onde há inquietação, onde há ansiedade. Feliz aqueles que têm pouco, mas têm o temor do Senhor, tem a presença de Deus. Vamos lá em Mateus 25, verso 23, que diz assim: Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras serão ditas a respeito do servo fiel, que ele foi fiel no pouco que ele tinha. E Deus se agradou, né? Se agrada desse servo fiel. E aqui em adiante, eu nem ia falar sobre isso, mas como que a gente pode fazer, né? Com o pouco que você pode, aqui adiante, no verso do Mateus 25, diz, né? Estive nu e vestiste-me, adoeci e foste me ver, estive na prisão e foste lá me ver. Aqui também diz, também a respeito da água, né? Se não estiver aqui, tem outro capítulo que fala: se você der um copo de água gelada a alguém, você já receberá o galardão. Fala de obras. Então a gente vê que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Seja muito ou pouco, mas temos que fazer. Porque haverá separação do justo e do injusto. E aqui vemos o exemplo de obras que ele quer. Que você vista aquele que não tem roupa, é que você vai visitar os doentes, é que você vai ter que ir lá na prisão também visitar aqueles que estão encarcerados. Você vai ter que fazer essa obra, né? Essa ação. Essa é a vontade do Senhor. Continuando. Tem muitos que acham que precisa ter muito para fazer algo para Deus. Mas não é bem assim. Continuando, aqui também fala da quarta vigília da noite. Jesus andou sobre o mar e ele foi ter com seus discípulos. E eles acharam que havia ali um fantasma. Aí Pedro pediu a Jesus Cristo para ir ter com ele. E Jesus deixou. Aí ele começou a andar, mas começou a olhar para o vento. E devido a ele olhar para o vento e não olhar para Cristo, ele começou a afundar. E Jesus disse para ele, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui nós vamos falar a respeito da fé. A fé. Vamos lá abrir em Tiago. Tiago 1, verso 6 ao 7. Peça a porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma.
Então a gente vê aqui a respeito da fé. Pedro, ele tinha fé, mas a fé dele era pequena. E ele teve pouca fé, porque duvidaste, né? Ele teve medo. E por causa dessa oscilação na fé de Pedro, ele não pôde chegar até Cristo, né? Ele teve que pedir socorro a Jesus, que veio socorrer, que ele estava afundando. Então aqui a gente vê um detalhe importantíssimo para nós fiéis, é que a gente tem que ter uma fé firme. Não podemos duvidar, não podemos oscilar, não podemos mudar essa frequência, né? Essa fé, temos que crer, porque aquele que duvida, como está lá em Tiago 1, 6, 8, diz que o Eterno não o atenderá. Está lá no verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque ele duvidou. Aquele que duvida, automaticamente ele já não receberá aquilo que pediu. Isso significa fé, né? A emuná. Nós temos que ter uma fé constante. Não podemos duvidar. Peça, mas sem duvidar. Creia. Aqui também fala. Vamos continuar aqui. Do medo de Pedro. Ele teve medo do vento forte. Aí em 1 João 4,18 diz assim. 4,18. No amor não há temor, que quer dizer medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então a gente deve buscar o perfeito amor. Lançar fora todo o medo, toda oscilação, toda dúvida, porque isso não provém de Deus. Nós, como os fiéis, temos que buscar nos aperfeiçoar a cada dia e ter este amor perfeito. Um amor sem medo. Que a gente possa viver em Cristo, sem oscilações acerca da nossa fé, sem medo, porque o medo atrapalha muito no mundo espiritual. O medo, ele te acusa, ele te engana, ele te priva de viver, de ter coisas espirituais. Por causa do medo, da dúvida, né? Continuando. Aqui também fala dos milagres feitos na terra de Genezaré. Provavelmente, esse povo, ele ouviu a respeito do testemunho daquela mulher do fluxo de sangue. Porque eles falaram com Jesus que se somente pudesse tocar na orla dele, eles creram que seriam curados. Uma fé agradável a Deus, uma fé firme, sem oscilações. E foi assim que Jesus fez. Ele passou por aquela terra e aquele povo tocou na orla de Jesus, teve fé, que somente tocando na orla da veste dele, eles seriam curados, sarados das suas enfermidades. E foi assim que aconteceu. Eles receberam a cura, o milagre. Então aqui a gente vê também a importância do testemunho. Se você alcançou algo da parte de Deus, um milagre, uma cura, uma bênção, você deve testemunhar a respeito disso. Porque o seu testemunho vai servir de inspiração para o seu próximo. Para ele exercitar a sua fé e ir em busca do seu milagre, da sua cura, daquilo que ele está procurando, né? Precisando, necessitando em Deus. Ele vai receber. Através do seu testemunho, algo incrível, né? Uma cidade inteira foi curada através de um testemunho. Acredito que foi através do testemunho daquela mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos e o seu sangramento não parava. Só Deus, né, que manteve aquela mulher viva. Então, resumindo, o pouco com o eterno é muito, Deus não precisa de muito, Ele precisa apenas que você se posicione e faça. Faça para Deus aquilo que Ele quer. Faça, cumpra os propósitos dEle, que Ele tem na sua vida, vai lá e faça. E também, segundo ponto, temos que ter uma fé constante. Uma fé firme, uma fé que não oscila, uma fé que está ali sempre crendo que Deus vai fazer e não duvidar. Porque aquele que duvida, ele não vai receber a bênção de Deus. Tire o medo da sua vida, pegue o seu ministério e cumpra. Seja um servo bom e fiel. Faça a vontade do Senhor. Vá cumprir o seu ministério. Vai fazer a vontade do Senhor, do Eterno. E tenha consigo que o medo ele vai atrapalhar a fé. Ele vai atrapalhar o andamento. Tira o medo da sua vida. Expulsa ele pela autoridade, em nome de Jesus Cristo. Toda a inquietação, toda a angústia, ansiedade, que o Senhor tem cuidado de vós. E o quarto ponto aqui, a respeito do testemunho. Aquele que testemunha, ele está levando algo forte dentro dele. Ele está mostrando para o seu próximo que Jesus ainda cura, liberta, salva e transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Através do seu testemunho, muitos crerão. E que isso faça o efeito desejado pelo Eterno no dia de hoje, neste devocional. Fiquem com Deus.